E vamos começar então mais um bate-papo com a Arlete Menegatti. Sempre é uma honra tê-la aqui. Eu falo dela sempre, né, aqui nos meus programas. E como é gostoso a gente trabalhar com pessoas, como eu estava falando sobre a constelação agora, Arlete, do curso, como é importante ter ética para ser um facilitador, seja em que área for, né, gente? Aliás, ética é uma coisa que devia ensinar, né, desde criança, mas é importante ter ética para a gente fazer o nosso trabalho, principalmente nessa área espiritual, onde existe muito ego. Eu acho que a área que a gente já conversou que tem mais ego é essa área espiritual. E a ferramenta constelação familiar, ela é uma ferramenta muito poderosa. O próprio Bert Hellinger, né, é uma pessoa extremamente humilde, está a serviço do campo, né, não está coordenando o campo, não é mais uma coisa que a gente controla e coordena. Então, entender todo esse processo do que é a constelação, às vezes é algo difícil para quem se formou nessa área, né? Ou também para quem vem constelar. A pessoa acha que também, às vezes, o facilitador é ele que precisa fazer algo para ela, né? Ainda tem essa relação, né, Arlete? Tem. Você faz algo por mim, eu faço algo por você. E, na verdade, não é nada disso. Quando nós somos humildes o suficiente, a gente sabe o nosso lugar, o campo nos presenteia com movimentos de cura. Se nós estamos nesse lugar menor, tanto o facilitador quanto o constelado, né, Arlete? Não era sobre isso que a gente ia falar, mas a gente pode começar a falar um pouco sobre isso. Não, achei ótimo. Bom dia, bom dia, ouvintes. Exatamente. O ego atrapalha o trabalho de muita gente, porque, na realidade, a posição de quem está, né, do constelador é de facilitador. Por isso que eu gosto muito desse termo. É realmente um facilitador só. Então, você faz o quê? Você facilita para que os movimentos aconteçam, não por você, mas pelas pessoas que estão ali, pelo campo que está sendo percebido através dos gestos, das sensações e dos sentimentos, e não porque o constelador faz. E o constelador não salva, ele está ali simplesmente para facilitar aquele trabalho. E é isso que você falou, tem muita gente que está numa postura totalmente equivocada de salvador, né? E isso é um karma danado para quem está nessa área, porque as pessoas não imaginam o quanto isso pode trazer de prejuízo mais tarde, né? Do eu decido se você separa, se você fica, se tem filho, se não tem, se você fica naquela empresa ou não. E não é assim, né, Arlete? Não somos nós quem decidimos, e sim algo se manifesta e a partir daquilo a pessoa tem os movimentos, né? Em relação à escolha, em relação à vida, né? Exatamente, porque quando você fica nessa postura de decisão, você está interferindo. E é o que o Bert Hellinger sempre falou, e ele continua falando até hoje, a gente vai nos seminários dele, o quanto você não pode chegar perto, não pode pôr a mão em nada. O campo vai se manifestar como tem que se manifestar e vai mostrar e vai até onde é possível. E a gente fica fora disso. A gente é simplesmente um facilitador e não alguém que vai decidir ou que vai salvar. E isso a gente realmente vê dos dois lados. Muitas pessoas vão buscando também a salvação e não aberta para olhar algo que ela precisa ver, porque é muito interessante. A constelação, ela mostra o que a pessoa precisa ver. Muitas vezes ela vai com uma questão que até está clara a questão, e aparece uma outra coisa ali na hora. Por quê? Porque é mais importante, porque aquilo é primordial para que ela olhe na vida dela naquele momento, e aí sim ela pode caminhar e até depois olhar para aquela questão que ela trouxe. E a pessoa tem que estar aberta para ver isso, o facilitador para respeitar isso e principalmente para aceitar o que foi mostrado e não tentar chegar numa solução. Muita gente fala, mas não teve um final feliz a minha constelação, não teve uma solução, eu não entendi direito porque eu nem conheci minha avó, o que tem a ver a minha avó com a minha vida? Então, ainda existe uma inconsciência muito grande em relação às nossas conexões, né? Em relação ao passar algo, um padrão de geração para geração, e que isso interfere na minha vida, né? Uma pessoa que está com um pensamento negativo em outro lugar interfere na minha vida. Um tsunami, apesar de ter sido em outro lugar, interfere em todo o planeta, em todo o conjunto. Então, nós estamos interligados. Eu acho que esse princípio é interessante para a pessoa perceber que se
algo foi feito numa constelação, aquilo vai liberar, talvez, a doença da avó tem a ver com o dinheiro. E a pessoa fala, mas o que tem a ver a doença da minha avó com o dinheiro? Então é difícil das pessoas entenderem, né? É difícil, e você está falando, dando um exemplo que eu me lembro, acabei de me lembrar de um caso que foi muito interessante. A pessoa foi realmente constelar o dinheiro, a relação dela com o dinheiro, a prosperidade, que não estava indo bem. E na hora as pessoas começaram a fazer alguns movimentos, formaram-se 2 grupos e uma das pessoas falava assim, parece que tem flechas aqui. E eu perguntei para ela, você tem algum descendente indígena? E ela falou, tenho. Eu falei, e o que você sabe a respeito? E o avô dela havia sido morto, ele era indígena, eu não me lembro se é avô ou bisavô, faz um tempo já. Acho que era bisavô. Era indígena e havia sido morto por uma outra tribo. E decapitado, enfim. E porque na hora faziam movimentos 2 grupos, uma pessoa ficava no meio e outra circundando em volta. Então, foi tão bonito, porque a hora que ela falou, a gente conseguiu ler todos os movimentos que haviam acontecido, porque alguns não são inteligíveis. Só que aí ficou tudo muito claro. Uhum. Então, foi uma briga entre 2 tribos, e o que me parecia que estava circundando era a respeito de um espaço que ficou, assim, muito claro, ela não soube dizer, mas tinha a ver com limites de terra, pelo que pareceu ali. E foram feitos os movimentos e tal. Foi maravilhosa a constelação, porque, inclusive, todo mundo pôde entender. E fazia sentido a coisa das flechas, que uma dos representantes percebeu e sentia. Só que aí, no dia seguinte, até foi assim, aí ela me mandou uma mensagem falando, mas eu não entendi nada da minha constelação. E eu estranhei porque foi ela que explicou a constelação. Naquele momento, quando ela falou o que tinha acontecido, eu falei, mas você explicou tudo, estava tudo tão claro, né? Eu falei, o que é exatamente que você não entendeu? Porque não tinha como não entender, sabendo da história, né? E a maneira como foi. Ela falou, eu quero saber se eu fiz as pazes com o dinheiro. E foi muito triste. É triste. Porque uma história tão linda, tão profunda, né, que foi um presente que foi dado para ela, e não só para ela, porque deu para ver que aquilo foi um presente para muita gente, né, o quanto a pessoa fica tão presa no pequeno que perde tudo aquilo, e estava extremamente relacionado, é lógico, né, mas de tão fechada que a pessoa tá e querendo um resultado imediato, que ela não consegue nem fazer a conexão. Pro problema dela, né? Pro problema dela. Então, é óbvio que quando a gente vai fazer uma constelação, geralmente a gente fala, olha, eu estou com dificuldade, sei lá, financeira. Eu quero olhar para isso. Mas são camadas que nós vamos tirando. Vamos, de alguma forma, quando a gente faz constelação, essas camadas, elas vão amenizando a dor e tudo que estava ali impedindo da gente chegar na essência. Então, às vezes, também é importante dizer, porque o próprio Bert fala que a pessoa não precisa ficar constelando um monte de coisas, e um monte de vezes. Porém, com o tempo, a gente sente que, às vezes, é visto uma camada, depois outra, e a gente vai podendo, através da nossa consciência, chegar naquilo que é prioridade. Não é também? É, e muitas vezes, então, a pessoa vem e mostra algo atual só, porque ela primeiro precisa olhar para isso. Em outras, vai lá atrás, que foi esse caso, chegou numa origem, foi tão atrás. A dor estava ali, tem uma dor, né? Ali, que tem uma dor, e teve a pessoa um olhar pro presente, porque ela, entre aspas, está olhando para o passado. Ela está olhando para o passado e teve algo ali que houve uma invasão. E a invasão, hoje na nossa época, a energia do dinheiro, a energia da troca se manifesta através do dinheiro, em outras épocas ou culturas não. Então, uma invasão de terreno, ela significa muitas coisas. Se você invade o território de alguém, você rouba alguém de alguma maneira, né? Uhum. Então, tem muita coisa que foi mostrada, mas você tem que estar aberto para olhar, né? E o papel do facilitador é deixar. Uhum. É deixar e que a pessoa também possa olhar o que é possível para ela olhar.
E essa postura do facilitador, de não colocar a mão, de não querer dar a solução, de não decidir ou não ficar explicando algo que talvez não seja possível naquele momento ainda para ela ver. Ela vai vendo também no tempo dela, ou não vai ver, e ok também. Então, essa é uma postura que ela é mais difícil, né? Por quê? Porque muita gente, principalmente que trabalha na área terapêutica, quer salvar. Tem uma postura de querer salvar. E tem uma outra coisa que é os representantes. Também, às vezes, é difícil a pessoa entender que ele, participando de uma constelação como representante, ele ganha muito, porque aquele movimento que, às vezes, ele não conseguiu fazer na própria constelação, de repente, por exemplo, ele não conseguiu olhar para o pai. Eu olhei para minha mãe, mas para o meu pai não consigo olhar ainda. E ele vai em outras constelações. Aí ele entra num lugar de alguém que precisa olhar para o próprio pai. E ali ele consegue, através da energia do outro que está sendo constelado, no lugar do outro, o outro tem mais facilidade para olhar para o pai. Então, ele naquele lugar, ele fala, nossa, aprendi que para o outro é mais fácil, então para mim agora eu fiz um movimento que eu não tinha conseguido fazer. Então, é legal as pessoas perceberem que ser representante, assistir uma constelação é tão importante quanto ser constelado, às vezes até mais importante. Porque muitas vezes ela é constelada ali assistindo, ou participando, que é o exemplo que você está dando, né? As pessoas também são chamadas por frequência, né? Então, muitas vezes ela fala, nossa, mas na hora, tudo que eu estava sentindo também tinha a ver com a minha vida, mas você também não foi chamado à toa para aquele papel. Você também é escolhido por frequência. Então, é um presente, porque você pode ser constelado através da constelação de outra pessoa, né? E assistindo também. Quantas vezes, acho que com você também acontece muito, né? A pessoa levanta no final e fala, foi idêntica à minha vida. Todos os detalhes foi igualzinho à minha história. Eu falei, que bom, olha, você também foi constelado, né? Arlete, então, eu gostaria que você deixasse seus contatos, o seu site. Já falo sempre aqui sobre o seu espaço, lá em Jundiaí. Você também atende em Campinas, quinzenalmente, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso. Eu tenho um espaço em Jundiaí, onde eu atendo todas as terças-feiras. Então, uma terça é à noite, outra terça é à tarde, aí aos sábados. E de quinta-feira, em Campinas, num espaço de yoga, uma escola de yoga que tem lá, eu faço para que fique mais prático para as pessoas que moram ali na redondeza de Campinas. Inclusive, eu quero falar agora que eu lembrei que eu tenho clientes de vários lugares e de Paulínia também, porque outro dia eu levei uma bronca, porque eu falo um monte de cidade e nunca falei de Paulínia. Toda a região de Campinas, Jundiaí, Itupeva, Itatiba, Itu, Salto, Paulínia, Caieiras. E ela vai sempre, é uma graça de pessoa e de verdade, realmente eu nunca tinha falado, né? Então, lá eu tenho as constelações em grupo, eu atendo individual também. E no espaço eu pus um grupo de meditação, porque é extremamente importante também, né? A gente sabe disso, fundamental. Quando a gente silencia a nossa mente, a gente consegue perceber mais a nós mesmos e ao redor, né? E isso auxilia em tudo na nossa vida, né, Simone? Então, o telefone da Arlete é 11 28 16 67 96, o site Arlete Menegatti, o Facebook Arlete Menegatti. Então, 11 28 16 67 96. Muito obrigada novamente, Arlete. Acho que foi bem... Não era isso que a gente ia falar. Mas foi ótimo. Foi ótimo, mas foi isso que veio. Acho que é importante esclarecer alguns pontos também, para que o nosso trabalho cada vez mais tenha força, como entrou na justiça. Então, a justiça brasileira hoje tem usado a constelação em alguns lugares. Aliás, tem dado em Cuiabá, por exemplo, um curso que a própria justiça dá um trabalho de constelação para os juízes utilizarem, né? Então, a constelação tem força na medicina. Você que é médico, você que é psicólogo, enfim, em várias áreas. Vale a pena realmente você levar com bastante seriedade esse trabalho e com bastante ética, que é o que a gente quis passar aqui. Seriedade e ética, é isso mesmo. Obrigada. Eu que agradeço.